Que tempos são estes, queridos irmãos e prezados amigos, que estamos a viver, nos quais nem bem terminou uma pandemia, já estamos com uma guerra, e do que nos últimos momentos da história da Terra, os acontecimentos finais seriam o quê? Seriam rápidos, uma coisa após a outra. Como é que nós, como cristãos, nos devemos preparar para este momento? Como é que nós, como cristãos, nos podemos posicionar diante destas circunstâncias? Este é um tempo para nós realmente avaliarmos a natureza da nossa vivência, da nossa relação com Deus. Quanto mais ocupados eles estiverem, menos tempo eles terão para pensar nas promessas de Deus, nas Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos e prezados irmãos aqui presentes. Bom dia àqueles que nos estão a assistir a partir de sua casa e dizer-vos a todos, queridos e prezados irmãos, amigos, que é sem dúvida um grande prazer poder estar convosco neste momento de adoração ao Senhor. Gostaria de vos colocar uma pergunta na qual, da qual procuraremos as respostas na palavra do Senhor. Mas a pergunta é: que tempos são estes? Que tempos são estes, queridos irmãos e prezados amigos, que estamos a viver, nos quais nem bem terminou uma pandemia, já estamos com uma guerra que está a acontecer, vamos dizer assim, às portas da nossa casa, com implicações e com consequências que poderão provavelmente arrastar para um conflito mundial a maioria dos países deste planeta e provavelmente com consequências que, a não ser a intervenção de Deus, poderão ter implicações tão sérias quanto o final da civilização e, quem sabe, até da própria humanidade. Que tempos são estes? Que tempo é este em que nós olhamos para os acontecimentos e percebemos que a chuva que deveria ter caído no tempo certo começa a escassear nos reservatórios de água do nosso país e nos fazem imaginar que tenhamos diante de nós um verão difícil. Que tempos são estes, queridos irmãos e amigos, em que percebemos que a economia está cada vez mais instável e que, provavelmente, mais tarde ou mais cedo, todos nós teremos privações resultantes da instabilidade que o planeta está a viver. Que tempos são estes em que percebemos que os recursos naturais desta nave-mãe na qual Deus nos pôs para vivermos de forma harmoniosa não são capazes de fazer frente ao constante desgaste que a humanidade tem imposto sobre o planeta, fazendo com que olhemos para a natureza e para todos os belíssimos mecanismos que Deus criou nos ecossistemas, percebendo que estamos a chegar ao final daquilo que poderia ser a sustentabilidade de um planeta que foi criado delicada e elegantemente para suportar a vida humana e de todos os outros seres vivos de forma bela, de forma harmoniosa. Que tempos são estes em que sentimos que dentro de nós existe uma angústia, existe um aperto que nos faz sentir, de fato, com um gosto amargo na boca, mesmo quando nós temos algum motivo para sorrir, mas que logo a seguir pensamos que existem por este mundo afora tantas pessoas a sofrer e que nos faz imediatamente perder a vontade de sorrir quando pensamos naqueles outros nossos companheiros, naqueles outros semelhantes nossos que passam por lutas e por dificuldades. São sem dúvida tempos difíceis. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos o Senhor lembrando-nos em Lucas capítulo 21, verso 28, aquilo que o Mestre Jesus, num último discurso que teve com os seus discípulos, os exortou a fazer quando vissem todo um conjunto de acontecimentos surpreendentes e inquietantes a sucederem-se uns após os outros. Lucas capítulo 21, verso 28, Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Este momento, queridos irmãos, este é o tempo de levantarmos as cabeças. Os cristãos primitivos tinham o hábito de se saudarem com uma expressão que chega até os nossos tempos, uma expressão em grego, mas que era oriunda, portanto, da língua hebraica, que era a expressão Maranata. E a expressão Maranata queria dizer o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E quando um pregador, nas primeiras décadas do cristianismo, se levantava para dirigir à comunidade eclesiástica a palavra do Senhor, e ele saudava esta igreja, esta comunidade com a palavra Maranata, ele recebia da parte dos seus ouvintes a resposta na língua que o povo falava, dizendo justamente isto: ora vem, Senhor Jesus, ou o Senhor em breve virá. Esta expressão era uma exclamação, uma afirmação da esperança do regresso de Jesus. E aquela primeira geração de cristãos que tinha vivido de forma tão próxima o contato com os amigos mais próximos de Jesus, que tinham no seu coração a ferver a efervescência da esperança do regresso de Jesus, quando eles pronunciavam a palavra Maranata, ela despertava, desencadeava nas suas memórias e nas suas emoções verdadeiramente a esperança de ver Jesus voltar. Queridos irmãos, como é que nós podemos entender o que está a acontecer? Como é que nós, como cristãos, nos podemos posicionar diante destas circunstâncias? Que papel tem este conflito que estamos a viver ou a ver nas televisões das nossas casas, nos nossos computadores? Que papel profético tem este conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Sabem, queridos amigos, não é meu papel, nem nosso interesse aqui como cristãos, politizarmos esta reflexão espiritual. Mas a verdade é que, quando nós olhamos para tudo isso, e por mais assustadoras que possam ser as expectativas daquilo que o mundo neste momento está a viver, a verdade é que, se pensarmos no grande contexto profético, sobretudo o contexto profético de Apocalipse, capítulo 13, nós vamos perceber uma coisa simples. É que toda esta guerra, toda esta configuração de poderes que se levantam e se arregimentam, tem um único propósito, que é o fortalecimento dos dois últimos poderes que haverão de, na história da Terra, estar em conflito. E não tenho aqui a pretensão de ser profeta, nem fazer qualquer tipo de comentário político à situação que estamos a viver, mas a verdade é esta: quando olhamos para a Bíblia, e isto está escrito há mais de 2000 anos, a verdade é que, ou há cerca de 2000 anos, a verdade é que os dois grandes poderes que são representados pela besta e pela segunda besta, pelo poder religioso do cristianismo que se afastou do plano de Deus e pelo poder de um povo, de um país que haveria de juntamente formar de fato aquilo que nós chamaríamos na linguagem profética de a imagem da besta, nomeadamente os Estados Unidos. O que nós vamos ver é efetivamente o fortalecimento destas duas potências. E de toda esta situação, efetivamente, o que nós vamos perceber é que o Senhor Jesus, quando revelou no livro do Apocalipse aos seus servos as informações do que deveria em breve acontecer, efetivamente a confirmação é esta. Na realidade, queridos amigos, em termos proféticos, aquilo que nós vemos é que estes dois poderes sairão fortalecidos, com uma tendência para o aumento da sua influência junto a alguns setores da humanidade, a alguns povos, a alguns países, onde até então a sua influência estava ainda pouco marcada. Mas a grande questão ainda continua a ser exatamente esta: como é que nós, como cristãos, nos devemos preparar para este momento? Queria convidar-vos a abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Ali encontramos
3 parábolas que Jesus contou a respeito da forma como os cristãos se deveriam preparar para a iminência da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos apenas refletir de uma forma breve sobre a primeira parábola que Jesus contou em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Vamos lê-la rapidamente. Diz assim na versão que estou a usar da Bíblia, que é a tradução João Ferreira de Almeida Revista e corrigida. Então o reino de Deus, diz Jesus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós também e a vós. Ide então aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram, e as que para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta parábola, tão bem conhecida por nós, ela encerra um conjunto de verdades com as quais todos nós também estamos familiarizados. Todos nós sabemos que as virgens aqui representam o povo que professa a pura fé, a verdade. Sabemos que a lâmpada representa a palavra de Deus, a fé em Deus. Já o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabemos também que o óleo representa o Espírito Santo e que a vinda do noivo representa efetivamente o regresso do nosso Senhor Jesus. É importante nós entendermos que desta parábola, onde é destacada a falta do azeite, a ausência do Espírito Santo na vida dos cristãos, também resulta em uma experiência em que a verdade, o conhecimento da Bíblia, não transforma nem santifica a vida do cristão. Queridos irmãos, talvez, eu não quero estar aqui a pôr o dedo na ferida de ninguém, mas a realidade é esta, que embora muitas pessoas estudem a palavra de Deus e a leiam regularmente e até sejam capazes, por vezes, de partilhar algumas ideias e reflexões da Bíblia com outras pessoas, mas a verdade é que muitas vezes nós não vemos este conhecimento bíblico a manifestar-se na transformação da vida destas pessoas que leem e que estudam a Bíblia. E a pergunta é: porquê? Alguém ler a Bíblia e não ter a sua vida transformada por este dínamo, por esta central nuclear poderosa que é a palavra de Deus? É porque falta efetivamente o Espírito Santo na vida. A presença ou a ausência do Espírito Santo também não nos permite distinguir entre a verdade e o erro. Pode haver o conhecimento da teoria da verdade, mas isto não faz com que a pessoa seja capaz de distinguir, efetivamente, entre a mentira e a verdade. É por esta razão que tantas pessoas, por vezes, andam confusas no meio de ideias e de teorias que são bizarras e que têm um contexto contrário ao da Bíblia. Mas muitas vezes, quando nos falta realmente a influência clarificadora da presença do Espírito Santo, a verdade e o erro parecem muitas vezes serem semelhantes.
A terceira razão pela qual o ser humano sem o Espírito Santo fica numa situação difícil é porque, sem o Espírito Santo, a pessoa fica à mercê das tentações e dos enganos de Satanás. Queridos irmãos, prezados amigos, as virgens que são aqui apresentadas como sendo as virgens loucas não eram cristãos hipócritas, não. Eram pessoas que representam pessoas sinceras que buscam com sinceridade seguir a Jesus. Mas a verdade é que, na prática, eles não têm um relacionamento com Deus que lhes permita conhecer pessoalmente a Deus. E não têm uma comunhão pessoal com este mesmo Deus. E por isso, quando chega o momento de confiar em Deus, efetivamente, a sua experiência não é suficientemente sustentável para alicerçar uma fé que permita continuar a confiar em Deus. Tem aparência de piedade, contudo, como dizia Paulo em 2 Timóteo 3, 5, negam-lhe a eficácia. As virgens loucas representam cristãos que têm uma vivência formal de cristianismo, mas que na prática não vivem à altura, nem estão em condições de viver o cristianismo na sua plenitude. Queridos irmãos, este é um tempo para nós realmente avaliarmos a natureza da nossa vivência, da nossa relação com Deus. As crises, queridos amigos, servem para mostrar a firmeza da fé daqueles que dizem confiar em Deus. Na verdade, as situações inesperadas mostrarão se existe uma verdadeira fé dos crentes nas promessas de Deus. Ellen White uma vez disse, ao fazer um comentário sobre esta parábola, ela disse: não podemos viver aqui, neste mundo, distantes de Cristo, e ainda assim pensarmos que poderemos viver a eternidade com Ele. Se não vivemos aqui com Cristo, não será viável ou não será possível vivermos a eternidade com Cristo. Por meio do Espírito Santo, queridos amigos, é que a palavra de Deus transforma o coração do crente, fazendo com que ele possa ser uma luz. E nós poderíamos colocar de uma forma muito simples, de maneira gráfica, para que todos entendamos. A leitura da Bíblia, com a influência do Espírito Santo, resulta numa transformação do caráter em que o cristão passa a ser semelhante a Jesus, e então esta vida que reflete o caráter de Cristo passará a ser uma luz onde quer que a pessoa esteja. É por esta razão que Jesus fala nesta parábola da importância da luz. Mas também é significativo o fato de percebermos que o anúncio da vinda do noivo acontece quando? À meia-noite. É interessante que o noivo, que representa aqui Jesus, e a sua vinda, que representa justamente o regresso de Cristo a esta terra, acontece à meia-noite, no momento mais escuro da noite, em que o sol está na ponta mais distante do planeta e em que a escuridão é mais intensa e mais palpável. Isto tem um significado especial, porque nós podemos perceber hoje que a escuridão espiritual na qual o mundo se encontra é de fato significativa e palpável. Os enganos do inimigo são sinais, através de sinais e prodígios, cada vez mais se intensificam. Erros, heresias, crenças equivocadas, visões distorcidas da vontade e da palavra de Deus, distorções da própria verdade, crescem como cogumelos. E para isso, eu não sou contra a internet, mas a verdade é que estas ideias germinam e crescem de forma prolífera através justamente dos mecanismos que a internet coloca na forma de divulgação de informação. Parece que alguém escreveu sobre uma pequena teoria sobre as fake news e a propagação das mentiras ou das falsas informações. Parece que existe uma predisposição na humanidade hoje para aceitarmos com mais facilidade o engano do que a verdade.
Parece que existe com mais facilidade a tendência para nós recebermos as teorias de conspiração do que, efetivamente, a informação científica ou a informação credível e razoável. Existe também uma tendência, queridos irmãos e amigos, para uma decadência moral tão acentuada em que o erro passa a ser o certo e o certo passa a ser visto como o errado. E nós podemos pensar nisto em muitos aspectos. Existe o conflito permanente entre as nações. Existem guerras em qualquer parte do mundo. Existem conflitos sociais à beira, diríamos assim, de um estouro, de criarem crises mais graves pelo mundo afora. Nós encontramos catástrofes naturais a acontecerem cada vez mais frequentemente. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, encontramos ali a Bíblia a dizer que nos últimos tempos haveriam terremotos, mas sempre existiram terremotos. Nos últimos tempos haveria fomes, mas a humanidade sempre lidou com problemas de fome. Na realidade, hoje é o tempo em que na história da civilização mais alimento houve disponível para os seres humanos. Mas paradoxalmente, apesar de haver alimento para todos os seres humanos, uma parte significativa da humanidade, uma parte significativa dos nossos semelhantes em alguma parte do globo, estão a passar fome. Neste exato instante, em alguma parte do planeta, uma criança está a morrer de inanição. Conseguimos imaginar isto? A Bíblia diz que nos últimos tempos existiriam guerras, mas a humanidade sempre esteve em guerras. Mas quando nós olhamos para todo este conjunto de fatores, há uma coisa que fica claro, é que o número de guerras vem aumentando não só na sua frequência, mas também na sua intensidade. O número de terremotos e de acidentes naturais vem aumentando, fazendo com que o tempo de intervalo entre um e outro grande cataclisma de impacto mundial aconteça com um intervalo cada vez menor. Ou seja, nós percebemos que se pudéssemos pôr todos estes eventos num gráfico onde a incidência e o tempo estivessem marcados, nós perceberíamos que este gráfico, à medida que o tempo vai avançando, o número de eventos, de grandes eventos catastróficos, aumenta de forma exponencial. Não é de estranhar entendermos que profeticamente está definido que nos últimos momentos da história da Terra, os acontecimentos finais seriam o quê? Seriam rápidos. Uma coisa após a outra. Pensemos, nem bem terminamos uma pandemia, já estamos com uma guerra às portas. Será que isto não nos diz alguma coisa sobre o tempo que possamos estar a viver? E é nesse contexto que Jesus diz aos seus discípulos, vocês são o quê? São a luz do mundo. E Jesus diz-nos também, assim brilha a vossa luz diante dos homens, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabem, existe uma coisa poderosa quando nós olhamos para e entendemos a questão do glorificar a Deus ou de transmitir a luz de Deus aos demais. O serviço prático é, sem dúvida, em favor do nosso irmão, o melhor sermão que podemos pregar. Alimentar o faminto, vestir o nu, dar apoio aos desabrigados, mostrar amor aos desesperados. Sim, mostrar Jesus como a salvação para cada ser humano. É interessante percebermos, queridos irmãos e amigos, que quando vamos a Mateus capítulo 5, ao verso 16, Mateus capítulo 5, verso 16, encontramos ali Jesus dizer, no contexto da luz e da forma como os filhos de Deus devem resplandecer a sua luz diante dos homens, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Notem que a expressão é resplandecer. Resplandecer tem que ver com o deixar refletir uma luz que não é originalmente do ser humano.
E a pergunta que talvez nós pudéssemos fazer neste instante é: o que então na vida dos crentes está a impedir que nós reflitamos, que nós possamos refletir a luz de Deus, a imagem de Jesus? Queridos irmãos, prezados amigos de caminhada em direção ao céu, existem coisas que embaciam a nossa vida e que não permitem que a imagem de Cristo ou a luz do caráter de Cristo possa estar a ser refletida da forma como deveria ser. Talvez na vida de alguns de nós seja a falta de comunhão, a falta de estudo da Bíblia, a falta de oração. Deveríamos ler mais a palavra de Deus, deveríamos orar com mais sinceridade, deveríamos deixar que o Espírito do Senhor efetivamente conduzisse a vida dos seus filhos. Outros talvez sintam que a sua vida não reflete tão bem a imagem de Jesus Cristo porque falta mais envolvimento na missão. Quantos de nós poderíamos partilhar com outros o conhecimento da palavra de Deus, dar estudos bíblicos, distribuir literatura, envolvermos-nos em pequenos grupos de oração e de estudo da palavra de Deus, estarmos disponíveis para nos envolvermos em trabalho solidário? Outros talvez enfrentem na sua vida um embaciamento do seu caráter por conta dos problemas do ego, falta de perdão, falta de espírito de reconciliação. Quantas pessoas, queridos amigos, vivem anos e anos com ressentimentos e com aborrecimentos que podiam facilmente ser superados por uma atitude de reconciliação. E acreditem, meus irmãos, isto faz divisão entre o povo de Deus, e Satanás encontra neste meio uma forma de manter poder sobre o povo de Deus. Outros que vivem debaixo de mágoas e ressentimentos, orgulho, vaidade, inveja, ciúmes. O ego, já foi hoje mencionado aqui, o ego é um poderoso elemento que muitas vezes serve como uma âncora negativa no crescimento espiritual dos filhos de Deus. Talvez alguns de nós precisemos fazer uma lista de reformas espirituais, onde possamos, quem sabe, entender ou fazer uma gestão mais adequada do tempo. Passamos muito tempo nas redes sociais, na internet, nos jogos, a ver televisão, séries e filmes. Muito tempo que é subtraído ao nosso relacionamento com Deus. Outros talvez precisem fazer uma revisão nos seus hábitos de saúde, alimentação, exercício físico, descanso, etc. Muitos filhos de Deus vivem escravizados por desequilíbrios financeiros. Por isso se veem obrigados a trabalhar tantas horas, a trabalhar tanto, onde falta tempo para a família, falta tempo para Deus. Não esqueçamos, queridos irmãos, lembram-se quando em Êxodo, no capítulo 5, o faraó disse aos seus líderes da nação: deem aos escravos hebreus mais trabalho. Quanto mais ocupados eles estiverem, menos tempo eles terão para pensar nas promessas de Deus, nas promessas do seu Deus, e menos tempo terão para sonhar com a terra prometida que Ele lhes deu. Será que não existem hoje muitos filhos de Deus que estão debaixo da tirania do faraó moderno, trabalhando demais? Talvez alguns precisemos fazer na nossa lista uma percepção de traços de caráter que precisam ser transformados. Alguns de nós talvez sejamos demasiado impulsivos, negativistas, tenhamos fúria e ira dentro do nosso coração. Outros, quem sabe, tenham que lutar com a desonestidade, com a procrastinação, a tendência de deixarmos para mais tarde decisões importantes que precisamos tomar hoje, a passividade e tantas outras coisas, muitas vezes, que são empecilhos no desenvolvimento espiritual de um filho de Deus. Talvez ainda outros, sem tornar demasiado exaustiva esta lista, talvez outros de nós sintamos a necessidade de reconsagrarmos numa atitude de fidelidade a Deus a questão da guarda do sábado, questões relacionadas com o nosso compromisso com a família,
Quem sabe questões relacionadas com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Tantas coisas poderiam ser colocadas aqui nesta lista. Mas, queridos irmãos, por mais longa que esta lista possa ser, deveríamos fazer a semelhança do rei Ezequias, que quando recebeu as cartas que Senaqueribe, o rei invasor, lhe mandou com ameaças contra a cidade de Jerusalém, a Bíblia nos diz lá em 2 Reis, no capítulo 19, no verso 14, que o rei Ezequias foi até o templo e colocou diante de Deus esta lista de ameaças. E disse: Senhor, só Tu podes libertar o Teu povo. Talvez, meus queridos irmãos, muitos de nós precisemos fazer exatamente isto, colocar diante de Deus com humildade, com sinceridade, a nossa lista diante de Deus, para que o Senhor possa transformar a nossa vida, porque este é o tempo de termos uma transformação de caráter. Quero convidar-vos à leitura de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 6, capítulo 4, versos 7, 8, 9 e 10. Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Diz assim, Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 7 em diante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que fantástica notícia! Se nos sujeitarmos a Deus, o inimigo das almas acabará por fugir. Mas o texto continua dizendo ainda: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ótimo! Deus não abandona aqueles que em humildade estão disponíveis para se submeterem a Ele. E diz ainda mais: alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Podem parecer palavras duras, queridos amigos, mas são, sem dúvida, palavras de esperança. Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos e amigos, que tempos são estes? Estes são os tempos em que o povo de Deus deve buscar a luz do céu. Este é o tempo em que o povo de Deus deve confessar os seus pecados e alcançar a justificação pelo sangue de Cristo. Este é o tempo de erguermos a nossa cabeça, porque o nosso querido Salvador está para voltar. Amém.